Boa noite, pessoal. Quem estiver chegando, vamos para a nossa live, então, para a gente resolver algumas questões de direito tributário. Duas questões que eu separei para vocês. Vamos lá. O Felipe! Felipe entrou. Boa noite, Felipe. A Leane. Vamos chegando, pessoal. Futura Delta. A Lu aí. Acabei de assistir a live da Lu, agora a Lu tá aqui na live de tributário, né? Vi vários termos, gente, que eu nem sabia que existiam, né? Eu não sei nem falar. A minha língua embola. Não sei como é que a Luciana consegue falar daquele jeito. Como é que ela não trava, né? Com todos esses termos. Vamos lá, gente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai discutir semanalmente duas questões de direito tributário, logo após a live da Lu, onde ela também discute com vocês duas questões de medicina legal. Eu separei aqui para vocês uma questão que foi cobrada pelo CESP no concurso de promotor de justiça do Piauí, de 2012, e uma questão de delegado civil, e exatamente pensando aí na prova de delegado civil do estado do Piauí, né? Porque nós teremos na prova do Piauí, vão cair 5 questões em direito tributário. Esse edital trouxe um conteúdo programático próprio, um conteúdo programático separado para o direito tributário. Então, separei aí uma questão do concurso promotor e uma questão do concurso de delegado civil, que também cai na prova de Goiás. Delegado civil do estado de Goiás também vai contar com tributário, 5 questões também. Vamos lá? Acompanhe aí as questões, a gente já disponibilizou as questões antes mesmo da live, para que vocês pudessem dar uma olhadinha. Primeira questão, então, gente. A respeito das limitações do poder de tributar, assinale a opção correta. Essa questão, então, é elaborada pelo CESP, tá? Pela banca CESP, aí, Sebrasp, para promotor de justiça do Piauí de 2012. Ela quer a opção correta. Letra A. O princípio da vedação do confisco é extensível às multas, apesar destas terem natureza jurídica diversa dos tributos. Pessoal, o gabarito é exatamente a letra A. A letra A é a assertiva correta. Porque é o seguinte, a multa, de fato, tem natureza jurídica diversa, natureza jurídica diferente do tributo. O tributo, gente, a única diferença que existe entre tributo e multa tributária é que o tributo nunca, jamais vai poder ser um ato, uma sanção ao cometimento de um ato ilícito. Ele sempre tem que trazer um fato gerador, algo lícito, para que possa ser cobrado. Já a multa, não. Multa é exatamente uma penalidade, multa é exatamente uma sanção imposta em virtude de um ato ilícito que você cometeu. Então, essa é a principal diferença entre o tributo e a multa tributária. Mas o STF, ele tem um posicionamento pacífico. Eu separei aqui 2 ADIs para vocês, quem quiser depois dar uma olhada. Na ADI 551 e na ADI 1075, ele entende que sim, o princípio do não confisco é extensivo para as multas tributárias. O que esse princípio do não confisco fala? Que nenhum tributo pode ser confiscatório, nenhum tributo pode ter natureza confiscatória. Gente, isso é uma importante garantia para o contribuinte, para o sujeito passivo, mas também é uma importante garantia para o fisco, porque impede que o fisco cobre com uma sanha arrecadatória muito grande e acabe matando a sua galinha dos ovos de ouro, né? Porque num primeiro momento ele pode até arrecadar muito, ter uma arrecadação recorde, mas depois ele vai acabar inviabilizando a própria tributação se ele não respeitar esse princípio do não confisco que está previsto lá na Constituição, no artigo 150, inciso 4º. Bacana? Então, o gabarito dessa questão, a assertiva correta, foi a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Olha a letra B. Em razão do princípio da imunidade recíproca, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço uns dos outros, inclusive quando houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. A gente tem 2 equívocos aqui, né? Primeiro, quando ele diz que se trataria do princípio da imunidade recíproca. Uma coisa é princípio, outra coisa é imunidade. Muito embora os dois sejam limitações constitucionais ao poder de tributar, princípio não se confunde com imunidade, né? O princípio, doutrina diz que são limitações constitucionais positivas ao poder de tributar.
positivas porque elas vão orientar o exercício da competência tributária. Então, para eu aplicar efetivamente um princípio, eu preciso ter competência tributária. Tiago, as questões que a gente está resolvendo são as que eu postei antes da nossa live começar, aqui mesmo no Stories, tá? Então, essa questão é de promotor de justiça do Piauí de 2012, uma das questões dessa prova. Bacana? Bom, já a imunidade, que também é uma limitação constitucional ao poder de tributar, ela é classificada como uma limitação negativa ao poder de tributar. Negativa porque ela retira competência daquele ente federativo naquela situação narrada pela própria Constituição Federal, tá? E o outro ponto equivocado dessa assertiva B, porque ela fala o seguinte, que a imunidade recíproca impede a cobrança de impostos, até aqui tá ok, mas ela continua dizendo que, inclusive quando houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. E isso está bastante errado, porque isso é exatamente o contrário do que está disposto lá no artigo 150, parágrafo 3º da nossa Constituição. Se houver essa remuneração por tarifa ou preço pago pelo usuário, aí não há que se falar nessa aplicação da imunidade recíproca. Tranquilo? C. O princípio da isonomia não se inclui entre os princípios que limitam o poder de tributar, mas entre os princípios universais de justiça. Qual que é o erro dessa assertiva C? O princípio da isonomia se inclui, sim, dentre os princípios que limitam o poder de tributar, inclusive de forma expressa. Se você verificar, ele está previsto no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal. Então, ele é, sim, um importante princípio que limita esse poder de tributar, muito embora seja também um princípio aí universal de justiça. Por isso a letra C está errada. Letra D. O princípio da legalidade, o mais importante no âmbito do direito tributário, não comporta exceções ou mitigações. Pessoal, comporta sim. O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade está no 150, inciso 1º. Gente, só um adendo. Esse artigo 150 da Constituição, que traz aí princípios tributários e as nossas imunidades gerais, é extremamente importante para qualquer prova que você vai fazer. Porque esse assunto, limitações constitucionais ao poder de tributar, é sempre muito cobrado por qualquer prova, em qualquer banca, ok? Então, olha só, esse princípio da legalidade que fala o seguinte, toda vez que um ente federativo quiser criar um tributo ou aumentar um tributo, ele precisa fazer isso por meio de lei, em sentido estrito. O que atende esse comando de lei em sentido estrito? Lei ordinária, ou lei delegada, ou medida provisória, ou a lei complementar. Esses 4 veículos legislativos atendem esse comando de lei em sentido estrito. Agora, um ponto importante. Para criar tributo, para extinguir tributo, não tem exceção ao princípio da legalidade. Para criar e para extinguir tributo, não tem. Mas eu posso dizer que o princípio da legalidade não comporta exceção? Não, tá errado. O princípio da legalidade comporta exceção, sim, com relação às alíquotas de alguns tributos após a Constituição de 88. Quais são essas exceções? As mais presentes em prova são os chamados impostos extrafiscais, cobrados no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Ou seja, para aumentar, reduzir imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, isso pode ser feito por ato do Poder Executivo. Então, como que prova fala que um decreto pode fazer isso? Um decreto pode fazer isso? Aumentar e reduzir a alíquota do imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF? Sim. A CID combustível também é uma exceção ao princípio da legalidade, porque o Poder Executivo pode reduzir e restabelecer. Não é reduzir e aumentar, é reduzir e restabelecer a alíquota da CID combustível. E o ICMS monofásico também. Porque o ICMS monofásico, que ainda não foi instituído na prática, ele, o dia que for criado, o dia que for instituído na prática, a sua alíquota vai ser definida por um ato do Poder Executivo, pela assinatura de um convênio que vai ser feito nos termos da Lei Complementar 24 de 75. Por isso que a D está errada, então. Última assertiva dessa questão é vedada, em razão da aplicação do princípio da anterioridade, a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
essa letra E foi bastante capciosa. Por quê? Se você ler rápido, você pode até ficar tentado a marcar ela como correta. Por qual razão? Existe esse princípio, sim, que fala que você não pode cobrar tributo em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que instituiu ou aumentou aquele tributo. O erro da questão foi chamar este princípio de princípio da anterioridade. O princípio que determina que não pode haver a cobrança de um tributo antes, né? Com relação a fatos geradores ocorridos antes da lei que instituiu, que aumentou aquele tributo, é o princípio da irretroatividade, previsto lá no 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. O princípio da anterioridade tem duas facetas: anterioridade do exercício financeiro e anterioridade nonagesimal. A lógica dos dois é muito parecida. Toda vez que houver aumento, toda vez que houver a criação de um tributo novo, tem que ser dado um prazo mínimo para o sujeito passivo se preparar para esse aumento da carga tributária. No caso da anterioridade do exercício financeiro, esse prazo mínimo vai ser o primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que a lei foi criada, né? A lei foi publicada, que aumentou ou que criou um determinado tributo. Exercício financeiro no Brasil coincide com o ano civil, então pode cobrar no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Já a noventena, ou anterioridade nonagesimal, mesma lógica. Criou um tributo novo, aumentou um tributo que já existia, só pode cobrar 90 dias depois da publicação da lei que criou ou que majorou aquele tributo. Por isso que está errado, então, porque essa letra E trocou o nome desses importantíssimos princípios, ok? Bom, gabarito, então, dessa questão de promotor de justiça do CESP de 2012 do Piauí, letra A. Ok? O princípio do não confisco é, sim, extensivo para as multas tributárias, de acordo aí com a jurisprudência do STF. Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão, questão de delegado civil. Essa questão de delegado civil foi cobrada na prova de delegado civil do estado do Ceará, de 2015, pela FUNESP aí, né? FUNESP, que também agora vai elaborar o concurso público de delegado civil do estado de São Paulo, né? Que inclusive a prova aconteceria hoje, mas acabou tendo que ser suspensa em virtude de todas essas ocasiões aí, né? No país, essa paralisação, enfim. Eles entenderam melhor realmente suspender a prova para que não houvesse um prejuízo tão grande para todos os candidatos. São Paulo não cai direito tributário, mas Goiás cai direito tributário. Piauí, que está aí batendo na porta, também cai direito tributário. Ok? Então, vamos lá. Também quer a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. A. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, como regra, podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Pessoal, tá errada. O que é isso aqui? Isso é o disposto no artigo 123 do CTN. Esse artigo 123 sempre cai muito, ele é sempre muito cobrado. O que esse artigo fala? Que um acordo de vontade, que uma convenção particular, né, firmada entre dois particulares, não tem o condão como regra de alterar a sujeição passiva da relação jurídico-tributária. Como assim, Lilian? Seguinte, pega o seguinte exemplo. Suponhamos que eu, Lilian, alugo o meu imóvel para você. Eu aluguei o meu imóvel para você, pro Nilo. Aluguei o imóvel pro Nilo. Bom, a lei determina o seguinte, que quem vai ter que pagar o IPTU incidente sobre aquele imóvel é o seu proprietário. É o seu proprietário. Então, quem é o contribuinte desse IPTU? Eu, Lilian, que sou proprietária do imóvel. Só que aí, no meu contrato de locação com o Nilo, eu coloco o seguinte: Nilo, você que está alugando meu imóvel, você vai ter a obrigação de pagar o IPTU, ok? Ok. Não pagou. Nilo nunca pagou IPTU. Ele fala, eu não vou pagar IPTU não, o problema da Lilian, não pago IPTU. Beleza. O fisco vem e entra com uma ação de execução fiscal me exigindo, então, o IPTU dos últimos 5 anos que não foram pagos. Será que eu posso me defender no bojo dessa ação de execução fiscal falando o seguinte: ô fisco,
Tá aqui o meu contrato de locação que eu firmei com o Nilo, onde ele se obriga a pagar o IPTU. Então, faz o favor, redireciona essa execução fiscal para ele, cobra dele. O que o fisco vai falar comigo? Minha filha, quem é Nilo? Não sei não, é. Eu sei que você, de acordo com a lei, é a contribuinte do IPTU. O acordo que você fez com outro particular é irrelevante para mim. Lilian, paga o IPTU. Eu, então, tenho obrigação de pagar esse IPTU para o fisco. Por quê? Acordos de vontade, contratos celebrados entre particulares, como regra, não são oponíveis ao fisco. Qual que é a frase que banca usa muito? São inoponíveis ao fisco, como regra. Eu só vou poder opor isso ao fisco se uma lei disser em sentido contrário. Se não tiver uma lei falando que isso pode ser feito, via de regra, acordos aí firmados entre particulares não têm o condão de modificar definição legal do sujeito passivo de uma obrigação tributária. Por isso que a A está errada. A A diz exatamente o oposto, que esse acordo de vontade pode sim alterar essa sujeição passiva da relação tributária. Agora, é claro que na esfera civil, e aí eu tô fora já do âmbito tributário, lá na esfera civil, eu posso entrar com uma ação de regresso contra o Nilo para exigir aí que ele me pague esse valor de IPTU que eu fui obrigada a pagar para o fisco em virtude do nosso contrato. Ou seja, eu posso exigir o cumprimento desse contrato na esfera civil, mas eu não posso, via de regra, opor esse contrato ao fisco. Prova gosta muito dessa frase. Acordos firmados entre particulares, como regra, são inoponíveis ao fisco. Bacana? A errado, então. B. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada ao pagamento da penalidade pecuniária. Tá errado. Por que isso aqui tá errado? Primeiro, vamos lá na classificação das nossas obrigações tributárias. Eu tenho, basicamente, dois tipos de obrigação tributária. Eu tenho obrigação tributária principal e tenho obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é o dever de pagar alguma coisa, gente. Você só fala em obrigação principal quando você tem que tirar dinheiro do bolso e entregar para o fisco. O que você paga no tributário? Tributo ou multa tributária. Já a obrigação acessória é uma obrigação instrumental. É a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa para o fisco para que ele, então, verifique se eu efetivamente estou cumprindo com as minhas obrigações principais. Ou seja, a acessória é um dever instrumental. Doutrina fala até que melhor teria sido se o CTN tivesse chamado essa obrigação acessória de instrumental, para que vocês não confundam aqui o direito tributário com o direito civil. Porque lá no direito civil, o acessório segue o principal. Tributário, não. No tributário, a obrigação acessória é totalmente independente da obrigação principal, ok? Essa obrigação acessória, então, vai ser fazer ou não fazer alguma coisa. Exemplo, cadastrar-se no CPF se você for pessoa física. Exemplo, no CNPJ se você for pessoa jurídica. Emitir nota fiscal quando você vende uma mercadoria. Veja que todos esses três exemplos que eu te dei são deveres instrumentais, obrigação de fazer alguma coisa no interesse da fiscalização. Quem vai ser o sujeito passivo da obrigação acessória? É a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. Se a obrigação acessória não tem nada a ver com pagar alguma coisa, não tem nada a ver com essa questão pecuniária, tá errada a letra B quando diz que o sujeito passivo da obrigação acessória é pessoa obrigada ao pagamento da penalidade pecuniária. Não. Ok? É aquela pessoa obrigada à prestação que constitui o seu objeto. E o objeto dessa obrigação acessória jamais será o pagamento aí de uma prestação pecuniária, seja ela multa, seja ela tributo. Por isso que a B está errada. Letra C. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Tá errado. Essa letra C trouxe pra gente uma questão conceitual, né? Porque é o seguinte, na sujeição passiva, em toda relação jurídica, a gente tem o polo ativo e o polo passivo. No tributário não é diferente, né? Via de regra aí, nós temos que o polo ativo vai ser o fisco, exigindo, por exemplo, o pagamento de um tributo, e o polo passivo pode ser de dois tipos.
A parte passiva dessa minha relação jurídico-obrigacional tributária pode contemplar duas figuras diferentes, o contribuinte e o responsável tributário. Na prática, a gente chama todo mundo de contribuinte, né? Ah, fulano é contribuinte do IPTU, fulano é contribuinte do imposto de renda. Mas há um entendimento técnico do que vem a ser a figura do contribuinte. Quem é contribuinte? Contribuinte é a pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Por isso que a C está errada. Ela disse que o responsável é que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Não. Quem tem essa relação pessoal direta com o fato gerador daquele tributo é o contribuinte. Exemplo, eu tenho um imóvel localizado na zona urbana do município. Eu, Lilian, sou a proprietária desse imóvel. Eu realizo de forma pessoal e direta o fato gerador do IPTU. Eu sou contribuinte do IPTU que incide sobre aquele imóvel. Já responsável tributário é, por definição, sempre um terceiro. Responsável tributário é sempre um terceiro que tem alguma relação com o fato gerador. Claro que ela não pode ser pessoal direto, que se for ele vai ser contribuinte. Mas ele tem alguma relação com o fato gerador. Em virtude dessa relação, a lei em sentido estrito, determina que esse terceiro, então, tem a obrigação de adimplir com aquele crédito tributário. Olha só, suponhamos que eu acabei de ter uma criança, né, falando aí de parto, né, aproveitando a live da Luciana, acabei de ter uma criança, mas eu não vou ter uma criança agora, até fiquei um pouco perturbada aqui, né? Eu acabei de ter uma criança e coloquei o meu imóvel no nome dessa criança. Essa criança nasceu e ela já nasceu proprietária de um imóvel localizado na zona urbana do município. Quem é o contribuinte do IPTU desse imóvel? A criança. Professora, mas ela é absolutamente incapaz na esfera civil. Problema da esfera civil. Na esfera civil, ela é absolutamente incapaz. Na tributária, não. Porque a capacidade tributária passiva da pessoa natural independe da capacidade civil. Gente, põe na sua cabeça o seguinte, o tributário só está preocupado com o dinheiro, com o pedaço dele. Realizou o fato gerador, ele quer a mordida, ele quer morder, ele quer o pedaço dele. Então, pode essa criança que acabou de nascer ser contribuinte do IPTU? Sim, ela é contribuinte do IPTU. Agora, um menino que acabou de nascer consegue recolher, gente, o IPTU? Claro que não. Por isso, a lei determina que os genitores daquela criança serão responsáveis tributários pelo pagamento do IPTU incidente sobre esse imóvel. Então, veja, são terceiros que têm alguma relação com esse fato gerador e que, em virtude dessa relação, a lei determina essa obrigação de pagar. Tranquilo? Então, a C está errada. Letra D. Ressalvada a disposição de lei em contrário, na solidariedade passiva tributária, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade quanto aos demais pelo saldo, correta. Essa aqui é a assertiva correta dessa questão de delegado civil do Estado do Ceará de 2015, ok? Por que ela é a correta? Ela representa exatamente o que está para a gente no artigo 125, inciso 2º do CTN, que traz os efeitos da solidariedade passiva. O que é solidariedade? Pessoal, solidariedade vai ser a regra no direito tributário, né? Quando eu tenho, então, mais de um devedor tributário, se a legislação não disser em sentido contrário, a regra é que essas pessoas, então, por terem um interesse comum com relação ao fato gerador daquele tributo, respondem solidariamente pelo crédito tributário. O que significa isso? Se eu e Luciana, por exemplo, se a gente tem um imóvel localizado na zona urbana do município, vamos ficar no IPTU aqui hoje nessa live, eu e Luciana somos proprietárias desse imóvel. Ora, eu e Luciana somos contribuintes do IPTU que incide sobre esse imóvel. Ninguém pagou. O fisco pode cobrar 100% só de mim, pode cobrar 100% só dela e pode cobrar 100% de nós duas. Porque nós respondemos de forma solidária por esse crédito tributário. Pode a Luciana falar assim, cobra só 50% de mim, os outros 50% você cobra da Lilian, fisco. Porque, afinal de contas, esse imóvel é dividido, eu tenho 50% e ela tem 50%. O fisco vai falar, problema seu e da Lilian. Isso não é problema meu. Vocês são devedores solidários e vocês respondem sozinhos pela integralidade desse crédito tributário. É claro que se Luciana pagar tudo, mesma lógica que a gente viu do artigo 123, ela pode, na esfera civil, entrar com uma ação de regresso contra mim.
Mas para o direito tributário, nós somos devedores solidários e um ponto importante, sempre cobrado de solidariedade. Caiu, inclusive, na prova de Pernambuco, se não me engano, delegado civil de Pernambuco. A solidariedade não comporta benefício de ordem. O que é isso? Cobra dela primeiro, se ela não pagar, você vem em mim? Não. A solidariedade não comporta benefício de ordem. Os efeitos dessa solidariedade estão lá no artigo 125 do CTN. E um dos efeitos, o mais cobrado, é esse. Que é o seguinte. Eu e Luciana temos aí esse imóvel em conjunto, né? Nós duas somos proprietárias desse imóvel. Vem uma lei tributária e confere uma isenção de caráter individual para algumas pessoas. Ou seja, se a isenção é de caráter individual, a pessoa tem que provar que está dentro daqueles requisitos que o fisco estabeleceu na lei isentiva para fazer jus a essa isenção. E aí o fisco fala o seguinte, quem consegue falar a cronotagnose está isento do IPTU. Quem for médico, quem for formado em medicina e direito, está isento do IPTU. Olha, eu sou formada em direito. Luciana fala cronotagnose, ela é formada em medicina e é formada em direito. Quem tem direito a essa isenção de caráter individual? Só ela. Só ela. Neste caso, se a isenção for individual, em razão dessas características dessa pessoa, né, vai continuar havendo obrigação tributária para mim. Eu não tenho direito a essa isenção, então eu tenho que pagar o IPTU. Mas eu pago quanto? 100% do IPTU ou 50% do IPTU? 50%. É isso que fala esse artigo 125.2. Olha lá a assertiva, então, vamos voltar nela, letra D. Ressalvada a disposição de lei em contrário, na solidariedade passiva tributária, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Sim, se ela for dada sem qualquer condição. Tá correto. Agora, continuando. Salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Exatamente isso que eu te falei. Como somente a Luciana entra nesses critérios individuais dessa isenção individual que foi concedida pelo município, eu, Lilian, que não sou formada nesses dois cursos, eu não tenho, né, eu sou formada só em Direito, não sou formada também em Medicina, eu não entro nesses critérios que foram delimitados pela lei isentiva. Então, eu continuo tendo a obrigação de pagar IPTU, mas eu não pago 100% IPTU, não. Eu pago 50%. Letra D, então, resposta correta dessa questão. Bacana? E a última, pra gente encerrar, letra E. Em matéria tributária, é possível a existência de solidariedade ativa, passiva e mista. A solidariedade, pessoal, essa solidariedade aqui no direito tributário é a solidariedade passiva, essa que eu acabei de explicar para vocês do artigo 124 do CTN. Bacana? Bom, com isso, então, a gente termina, né, essa resolução das duas questões que eu escolhi para vocês hoje e a gente agora vai fazer essas lives semanais, ok? A Luciana começa fazendo a live de Medicina Legal às 8h30 de todos os domingos. E assim que ela acabar, eu entro também logo após para fazer, então, essa live de Direito Tributário com vocês, ou sempre resolvendo duas questões, ou então separando um tema específico para falar com vocês, a depender aí do que estiver acontecendo. Bacana? Obrigada pela atenção de vocês, um beijo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!